Quero dar as boas-vindas aqui ao Carlos, nosso jardineiro, que veio trazer umas dicas aqui de como cultivar as plantas no calor desse verão, né, Ana? E ó, tá esquentando, ao mesmo tempo que é uma época que chove muito, então muita umidade, mas ao mesmo tempo calor, né? E coitado das plantinhas, né? Elas sofrem. E aí, Carlos, quais os cuidados que a gente tem que ter? A gente tá vendo aqui essas plantas, são, como que chamam, típicas desse período de Natal? É, bico de papagaio. Temos ali o vermelho, que é o tradicional, e o mesclado, né? Que eles estão fazendo uma adaptação aí para ficar mais bonitinho o bico de papagaio, né? E nessa época agora de Natal, ela é bem aceita no mercado porque ornamentações são feitas com ela, né? É, inclusive a gente vê pessoas montando presépios embaixo, ela suporta bem assim, Bem sem a luz, sol. sem sol, suporta. Mas toda planta precisa de sol, né? Ou Então. pelo menos o calor do sol. De vez em quando, então, De vez tirar em a quando é plantinha bom lá do colocar, presépio. Muita gente ganha de presente, aí tem alguns cuidados além Então, disso. todo mundo que ganha uma plantinha de presente, um vasinho de presente, é bom que ele seja transportado para um outro vaso, para que aquela planta dure mais um pouco. É, Logo esses no di- começo? Não, passando a festividade, Depois. É, pra esses mexer. dias eu, inclusive, quero aproveitar para... A gente foi um aniversário, né, de 15 anos e ganhou uma plantinha verde, que eu nem sei qual é o nome. E quando a gente foi desmontar aquela Ela plantinha, a desmontou gente junto. viu que ela estava sofrendo, porque tinha toda uma estrutura ali, estava muito lindo, mas não dá para deixar assim. Daí meu marido falou, você vai desmanchar? Eu falei, eu vou, porque a plantinha precisa Ela sair vai daqui, morrer. precisa de Se água. ela ficar ali, ela morre. Né? Porque põe aqueles papéis, põe aquele, eu não sei como chama, um enfeitinho que estava em cima, sequinho. Celofane. deve ser Não, uma estrutura, eu não sei como chama, mas tipo assim, a gente via que estava sufocando a plantinha, né? Então tem que tirar, né? Tem sim, tem sim. E como você falou da água, a água é o princípio básico para que as plantas, nesse calor, suportem, né? De dia, sempre na parte da manhã e na parte da tarde. Nunca no pico de sol, como eu te falei. Tem horário certo. Tem senão horário vai certo, assassinar a planta. Isso, porque se nós, durante o período do dia, sentimos aquele calor intenso e quando a gente bebe uma água refresca, para a planta é diferente, né? Todas elas, no caso. Se você colocar água nela no pico de sol, do sol de meio-dia, de 10 às 4 horas da tarde, né, às 16 horas, você corre o risco de matar a planta aos pouquinhos, que você vai cozinhando a raiz dela. Água quente na raiz, vai cozinhar. Mesmo ela Ou seja, estando a na água fria sombra? na terra quente vai dar o choque esquentar. térmico nela e vai matando, Mesmo ela estando na sombra? mesmo sem- estando na sombra. Olha que interessante, Rodrigo, eu não porque o sabia. calor, a gente, né, ele vai transpassando para a terra. A terra absorve o calor, né? E as raízes absorvem a alimentação da terra. Então, se a terra estiver quente, se você não molhar, ela fica ali. Mas se você molhar a terra com um sol quente, a terra vai dar aquele choque na raiz e vai matando ela aos poucos. Rodrigo que tem plantinha em casa, Tenho não tem? planta em casa, tenho várias plantas, mais de temperos, né? Então, Sabia disso, Rodrigo? Eu sabia, mas não é tão fácil cuidar de planta. À noite, principalmente, como ele está dando a dica, que é para aguar as plantas à noite, né? Pode No ser finalzinho também, da tarde. se não tiver condições no final da tarde ainda com claridade, pode ser à noite, sem problema. Ainda mais agora nesse horário de verão, o dia se estende mais 1 hora, então é mais fácil deixa o dia acabar definitivo e você faz a rega das A plantas. gente vai ver que tem várias plantas. Orquídea aqui não tem, mas a orquídea ela tem um cuidado especial. Muita gente tem todo orquídea em casa, tem, né? tem orquídea que tem todo um cuidado especial. Pouca água. Tem orquídeas que levam água de 3 em 3 dias. Tem orquídea que só leva água 1 vez por semana. Sol direto não pode. Quando ela está Vai. nativa, a natureza se encarrega de proteger ela. Mas quando a gente tira, né, a gente tem um cuidado dentro de casa, se deixar no sol, provavelmente ela não vai suportar. Quase 100% de certeza. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é melhor evitar, não colocar no sol. E essa planta grande que está do seu lado, para onde Então, você indica? Essa é uma Dracena arbórea. Ela está sendo muito cultivada em terrenos de dentro de casa. Você tem um cantinho, uma área de jardim, você define um local, coloca ela. Aí entram outras questões de, pode ser um bico de papagaio, pode ser uma barba de serpente também, que é ótima para o sol, fazendo uma adaptação, fazendo um joguinho ali de cores, e ela fica muito bonita. Mas e o tamanho? Esse é o máximo? Ainda cresce mais? Então, o que acontece, o talo, ou seja, o tronco dela, conforme ela vai crescendo, o tronco também vai se estendendo, ok? Ou seja, não dá para ser num lugar tão pequeno Tão assim, né, pequeno, Rodrigo? Só que ele não Jardim cresce interno, muito, bem grande. ele cresce em tamanho, não em espessura, Tá certo. certo?
Mas demora muito para acontecer isso. E ela fica uma planta muito bonita. Essa planta aí, você sabe mais ou menos a idade dela? É bem mais nova do que eu. E aquela ali, agora para quem quer uma árvore, você também tem uma dica aqui, Temos né? aqui o oiti. O Que é esse que oiti, tá aqui, olha. ele tem uma característica do sol, ele tem uma propriedade na folha dele, que é uma fuliginha branca, Não sei se que quem ajuda tá a em casa tá proteger. vendo. É, uma branquinha, também Isso é da esbranquiçada. planta. Como se fosse uma Isso. poeira, né? Isso, isso daí ajuda a Tá olhando, proteger acho ele que é do uma sol. poeira, né? É. Ajuda a proteger ele do sol. E o oiti, em especial, ele tem uma raiz pivotante, ou seja, ela desce bem e não se ramifica. Então não estoura a calçada. É boa Né? também. Então, para arborização, tanto dentro de um quintal da nossa casa, como na área urbana, ela é uma ótima árvore, dá uma ótima sombra, ela não cresce muito, a copa dela te dá uma benfeitoria incrível em relação à sombra e a área verde, né? Ela vai crescendo. Se eu fosse prefeito de uma cidade, eu arborizava toda ela com oiti. Tá É vendo? bem É mais tipo uma fácil. dica, né? Pra quem tá reformando, quer colocar uma plantinha na frente de casa agora nessa Pode época, colocar o pra dar uma oiti. sombra na Sombra- garagem. Pode colocar o uma oiti. sombra agradável. Uma sombra agradável. Fazendo um planejamento de plantio, você consegue fechar uma grande área de sombra e deixar o local mais agradável. Tá certo. E agora tem aquelas outras plantinhas, essa aqui você disse que é a Essa é o preferida da gerânio. mulherada. As nossas companheiras adoram esse gerânio. Tem várias cores, tá? Mas hoje, em especial, eu trouxe essa meio que rosada. Temos gerânio branco, vermelho. Ele é fácil de cuidar? Muito A fácil. folha tá parecendo bem resistente, mas É. a flor... O né? gerânio vamos colocar que seja um parente bem longe da Maria Sem Vergonha. Onde você plantar, ele vai ramificando, ele vai crescendo ali. Pra quem quer ver resultado rápido, essa é uma dica? Ela vai crescendo, ela ramifica, ela deixa o local bonitinho ali, ela vai tomando conta. E essa aqui? essa daí é a era prateada. Isso é diferente. Ela tem a folha dela, de um lado é meio esverdeado e do outro lado é prateado. Né? No sol, o resultado dela é bem visível em relação ao prateado. Dá um brilho, né? Ela tem um brilho todo especial, entendeu? Essa é difícil de cuidar, porque parece que ela é um pouco sensível também. Ela não entendo é- nada de planta, viu? Eu tô aqui falando como quem não conhece muito, não. Ela parece sensível, resistente ao sol. Você entende, Ana? Ou seja, ela é bem frágil, mas ao mesmo tempo ela tem bastante postura de resistência ao sol. Então só parece, né? Mas ela é forte. Bom, então a bem gente forte. deu pra gente conhecer um pouquinho das plantas e aprender a ter mais cuidado com as plantas, Com né, Carlos? certeza. Pra quem, deixa eu pedir uma última dica. É fim de ano, muita gente ganha ramalhetes de flores, buquês. E muita gente faz aquilo que a gente falou no começo. Pega lá todo aquele arranjo e põe dentro d'água. Uma dica rápida de como conservar essas flores por mais dias. Rosas, né, buquês de flores. Olha, tem uma gama de soluções que fazem o de hoje em dia, né? Mas a mais fácil é água com açúcar e água gelada. E tirar aqueles papéis E que tirar, envolvem. da Água com açúcar? Água com açúcar. Essa eu também Porque a conhecia. seiva, ela é Ou água doce. com gelo, não é? É água com gelo para conservar, né? E o açúcar, porque a seiva de toda a planta é doce. Então, se você corta, ela vai tirando a seiva e vai saindo doce. Se você coloca numa água com doce, a propriedade da seiva ela custa mais a terminar. Viu, Ou seja, Rodrigo? você Mais tem um uma dica propósito. para conservar Mais as flores uma lá na dica. sua casa. Muito obrigado, Carlos, pelas Obrigado. dicas que você trouxe pra gente, por deixar o Manhã Viva hoje mais bonito.